E aí nessa lista a gente inclui o próprio irmão do parlamentar, porque o Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão de Ciro Nogueira, também é alvo dessa nova fase da Operação Compliance Zero. Segundo as investigações, ele participaria aí desse esquema. Então, com relação ao irmão de Ciro Nogueira, o ministro determina a proibição de manter contato também, por qualquer meio, com testemunhas ou demais investigados na Operação Compliance Zero, a proibição de ausentar-se do município, de sua residência e do país, entrega do passaporte na Polícia Federal no prazo de 48 horas e a monitoração eletrônica por meio de tornozeleira como forma de assegurar o cumprimento das medidas impostas. Para que não haja dúvida, o ministro deixa muito claro: investigado Ciro Nogueira e investigado Raimundo Neto. Ou seja, os dois irmãos são investigados. Isso mostra que o Ciro Nogueira é investigado no âmbito dessa apuração, ele é investigado no caso Master. Isso fica formalizado com essa decisão do ministro. Para além disso, os irmãos são proibidos de se comunicar. A decisão deixa muito claro que os investigados não vão poder manter contato entre si. Então, esses itens 41.1 e 41.2 deixam muito claro em relação, como você mencionou há pouco, ao investigado Ciro Nogueira, proibição de manter contato com por qualquer meio, com testemunhas e demais investigados. E na sequência, o investigado, que é irmão do Ciro, também proibido. Então, nesse momento, os irmãos vão ter de se distanciar e deixar de se falar por um tempo. Todas as empresas também citadas nessa investigação têm suas atividades suspensas. E aí, ele, Jonas Maia, também está lá em Brasília acompanhando toda essa ação da Polícia Federal agora. Vale destacar, temos aqui empresas, portanto, pessoas jurídicas, alvos desses mandados. Temos Ciro Nogueira e o irmão e também o outro personagem que aparece aqui, o Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho, também alvo dessa operação, que também participaria desse esquema. Ele, Jonas. É isso, Carol. A gente tem duas medidas cautelares aí também em relação a essa operação, além da busca e apreensão contra o senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressistas, há essa medida que é a tornozeleira eletrônica. Eles agora passam a ficar 24 horas por dia monitorados eletronicamente o irmão do Ciro Nogueira, que é o Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, e esse investigado Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho, que a PF aponta aí também como alguém que é um agente operacional incumbido da inserção de numerário em espécie no sistema financeiro formal. Seria alguém que pegaria o dinheiro e transformaria em tese, entre aspas, colocaria uma aparente legalidade no dinheiro em espécie. A PF também aponta aqui que o Bernardo, ele evidenciou uma atuação reiterada e sistemática como operador dessa fraude, segundo aponta a Polícia Federal. Mas há um outro ponto também importante que eu queria destacar aqui, que é em relação à prisão do irmão, o primo, desculpa, agora eu esqueci o parentesco, do Daniel Vorcaro, que é o Felipe Vorcaro, que ele foi preso em Minas Gerais. Mas a decisão em relação ao primo, obrigado quem me ajudou aqui, ao Felipe Vorcaro, em Minas Gerais, ele vai passar por uma audiência de custódia em até 24 horas. A decisão do ministro André Mendonça diz que ele tem que passar por audiência de custódia como rege o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, mas deixa muito claro que ele não pode ser liberado porque esse não é o papel da audiência de custódia. Sim, ele tem que passar por audiência para que o juiz que vai fazer esse processo saiba como é que foram as condições dessa prisão. E deixa claro o seguinte: uma vez efetivada a prisão, o investigado deve passar por essa audiência de custódia em até 24 horas, mas o magistrado que presidir a audiência terá delegação para atuar exclusivamente no que concerne à verificação do preenchimento dos requisitos estritamente formais da prisão e do tratamento conferido ao preso, para saber se ele foi agredido, espancado, se foi algemado ou não, essas condições da prisão. E diz o seguinte: para não rever os requisitos que levaram à sua decretação e nem mesmo para decidir, em sentido contrário, a manutenção da custódia. Isso é muito importante porque há algumas dúvidas em relação à audiência de custódia para algumas pessoas, se a audiência de custódia é para manter a prisão ou se é para liberar. Nesse caso, o ministro deixa muito claro que não é para isso. É para rever as condições da prisão e não para tentar tirar a pessoa que ela já foi presa por determinação de um outro órgão, que no caso é o Supremo Tribunal Federal. E aí é outro detalhe também, que além das buscas, além da prisão
Além das medidas cautelares de tornozeleira eletrônica, você trouxe agora há pouco um item que é importante para a investigação, que é justamente a indisponibilidade, a decretação em relação às empresas. As empresas não podem mais funcionar porque essa investigação na quinta fase aponta que elas faziam parte desse esquema de fraudes aí envolvendo o senador Ciro Nogueira, Daniel Porcaro e os seus aliados. E nessa operação, a PF pediu um bloqueio de bens no valor de 18 milhões de reais e a Justiça autorizou. Então, além de todas as medidas, há também esse bloqueio no valor de 18 milhões de reais dos investigados e o Ciro Nogueira, primeiro político agora como a cara da política dentro desse inquérito do Banco Master e os seus meandros, ele não pode mais também, de acordo com essa decisão, ter contato com os demais investigados, como o próprio Daniel Porcaro, como o Paulo Henrique Costa, como o irmão dele, que também é alvo de medida cautelar dentro dessa quinta fase da Operação Compliance Zero. As buscas ainda estão em andamento, como a gente consegue acompanhar agora na imagem do Felipe Alves, no Lago Sul de Brasília, que é a residência do senador Ciro Nogueira neste exato momento. Carol. Jonas Maia também com informações para a gente lá de Brasília. Até o Cury aqui comigo no estúdio. Equipe da CNN Brasil mobilizada porque temos operação da PF em andamento, mais uma fase da Operação Compliance Zero, mirando as fraudes relacionadas ao Banco Master e temos como um dos alvos um nome da política.